Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos e sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio Barcelos e hoje vamos conversar sobre a reforma tributária e o seu impacto em nossas vidas. Nós sabemos que a reforma é algo necessário há muito tempo e precisamos tornar o sistema tributário mais simples para fomentar a economia. Para nos ajudar a entender os principais pontos da reforma, convidamos Jefferson, da Asa Investments. Olá, Jefferson. Muito bom ter você aqui conosco. Olá, Marco. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema tão interessante que é a reforma tributária. E aqui também, muito bem-vindo, o Guilherme, meu parceiro de bancada, que sempre traz contribuições importantes para a visão dos fatos, dos investimentos e do nosso segmento. Olá, pessoal. Olá, Jefferson. Prazer ter você aqui. E vamos já engatar aqui no nosso papo, né? Tá você falar um pouco sobre a ASA e um pouco sobre você aqui para os nossos ouvintes. Olá, Guilherme. Prazer estar aqui contigo também. Bom, eu sou economista, sou mestre em economia, tenho um histórico profissional no Rio Grande do Sul, mas passei 20 anos no Ministério da Fazenda, onde eu sou funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, o meu vínculo com o setor público suspenso. Tive vários cargos no Ministério da Fazenda e no Ministério da Economia, subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, chefe da Assessoria Econômica do Tesouro Nacional, assessor especial do ministro. Cheguei ao cargo de secretário do Tesouro Nacional ao final desses 20 anos. Então, me surgiu a oportunidade de ter uma experiência no setor privado e ter essa troca interessante da visão do mercado financeiro e trazer um pouco da minha experiência com a questão da política fiscal. Essa experiência está sendo feita na Asa Investments, que é uma gestora que surgiu em 2019 e atualmente tem 13 produtos disponíveis distribuídos em estratégias de renda variável, renda fixa, multimercado, previdência, crédito imobiliário, além de produtos offshore na operação internacional. Perfeito, Jefferson. Bom, ótimo currículo. Acho que as pessoas vão ficar bem satisfeitas de escutar aqui a sua aula. E a gente tem um assunto bem interessante para falar hoje, né? Que é a reforma tributária, né? Isso mesmo, Guilherme. A gente já sabe que o ponto central da reforma é a substituição dos tributos por um imposto único pago pelo consumidor final. Assim, simplificaria a forma de cobrança dos impostos, além de, possivelmente, diminuir um pouco o preço dos produtos. Mas é isso mesmo? É só isso que acontece com a reforma tributária? Bom, a ideia é essa mesmo, assim, o grande ganho dessa reforma vai ser o ganho de eficiência da simplificação da cobrança dos impostos. A gente tem uma percepção, assim, eu acho que trazendo para a concretude do nosso dia a dia, às vezes a gente pega a nota fiscal de uma compra que a gente fez e lá embaixo tem discriminado impostos federais, tantos reais, impostos estaduais, tantos reais. A gente não consegue ter o grau de complexidade do que está por trás daqueles números que estão ali naquela nota fiscal, a não ser perceber que a gente está pagando muito imposto naquela nota. A ineficiência, a complexidade, o manicômio tributário que está por trás da nossa tributação sobre o consumo, às vezes ele fica diminuído naqueles números simples que estão lá. Os ganhos dessa reforma, elas vêm, então, inicialmente, da junção de vários impostos em dois tributos. A gente vai juntar num tributo só o ICMS, que é o imposto estadual, o ISS, que é o imposto municipal, além dos impostos federais PIS, COFINS e IPI. Então, a gente teria um imposto só dividido em dois, que seria o IBS, que é o imposto, a parte que vai para os estados e municípios, e a CBS, que é a parte que vai para o governo federal. Talvez na nota a gente continue vendo só duas rubricas lá embaixo, dizendo, olha, essa camiseta que tu compraste na loja, tantos por cento é imposto federal, tantos por cento é imposto estadual. Mas por trás disso, o que nós teremos vai ser uma redução significativa da complexidade tributária. Se a gente pensar hoje, uma empresa que tem uma atuação nacional, ela vai ter que conhecer a legislação do ICMS de 27 estados. Se a gente pensar apenas o estado de Minas Gerais, ela tem a legislação do ICMS do estado de Minas Gerais tem 1.000 páginas. Se a gente pensar na legislação da COFINS, que é um dos impostos que vai desaparecer com o novo tributo, ela tem 1.200 páginas. Imagina um custo para uma empresa de conseguir estar conforme com todos esses impostos, pagar corretamente todos esses impostos. Isso encarece a operação das empresas. Ao encarecer a operação das empresas, o Brasil é um dos países que mais gasta tempo pagando impostos
imposto no mundo. A gente tem o Brasil no ranking de horas gastas pagando imposto, é fora da curva. A gente gasta mais de 1.500 horas pagando imposto às empresas. O segundo colocado é a Bolívia, gasta 1.000 horas pagando imposto. Então, assim, a gente conseguir focar esforços que hoje são gastos para sobreviver nessa complexidade, direcionar esses recursos para investir na empresa, tornar um negócio mais produtivo, pode vir a reduzir os preços dos produtos. Num primeiro momento, as alíquotas dos tributos vão ser substituídas e fundidas numa só, mas sem provocar aumento da carga tributária ou visando manter o nível da carga tributária atual. Mas com ganhos de eficiência, com um sistema tributário mais simples, isso pode sim no futuro se refletir em preços menores. Muito legal isso que você compartilhou aqui com a gente, Jefferson. Mas, assim, na sua opinião, que outros pontos da reforma tributária também são relevantes e não está sendo tão visto nesse momento? Um ponto importante é que um sistema tributário mais simples, ele vai ter uma judicialização muito menor. A gente tem vários fatos estilizados, que a gente chama assim, são casos pitorescos da complexidade da nossa tributação. Então, um caso curioso que a gente pode citar é o caso do famoso bombom Sonho de Valsa. O Sonho de Valsa faz alguns anos, poucos anos, ele é um produto bastante antigo, mas desde 2019, se eu não estou enganado, ele deixou de ser bombom. Ele passou de ser o wafer. As pessoas não sabem, não viram nenhuma diferença. Talvez alguém tenha prestado mais atenção e tenha visto que o pacotinho, agora ele não é mais enrolado como um bombom, ele é um saquinho que abre. A gente pensa assim, qual foi a estratégia de marketing por trás disso? Nenhuma. Foi simplesmente o fato de que, como wafer, ele é isento de IPI, porque ele é um produto de padaria, e como bombom, ele pagava 5% de IPI. Então, assim, essa complexidade onde um tributo, a gente está falando da complexidade de um tributo, que é o IPI, a gente vai fundir 5 tributos. Essa complexidade que faz as empresas ficarem discutindo na justiça se ela está vendendo um chocolate ou um wafer e o produto é rigorosamente o mesmo, é só porque as empresas estão buscando reduzir os seus custos num sistema tributário muito complexo. Então, esse é um avanço que vai ser muito importante. Poderia citar vários outros casos. Teve discussão tributária profunda, caráter administrativo, se Crocs era sandália ou era um sapato. E isso vai evoluindo no judiciário e tu vai gastando tempo dos advogados da empresa, gastando energia e o sistema econômico perdendo eficiência. Mas tem outros temas bem interessantes que a gente precisa estar atento. Exceções. As exceções ao regime geral, o ideal seria que a gente tivesse uma alíquota única que valesse para todos os bens e serviços. Só que aí os grupos de interesse vão lá buscando exceções. E se as exceções se configuram em uma alíquota menor, a alíquota padrão, então a gente tem uma alíquota padrão. O ideal seria alguma coisa em torno de 20%, 25% para manter a carga tributária. Mas se eu começo a dizer, determinado produto, determinado setor vai ter uma alíquota menor porque eu tenho que incentivar isso, então, por exemplo, tem lá uma série de produtos que vão pagar 40% da alíquota padrão. Se eu coloco muitos produtos nesse regime com alíquota menor, a alíquota padrão tem que ficar maior. Então, um ponto que a gente precisa ficar muito atento é se haverá muitas exceções, porque essas exceções tendem a aumentar a alíquota padrão. E sim, esse é mais do nosso ponto de vista de consumidor. Do ponto de vista da possibilidade de aprovação da reforma, outra discussão que nós temos que ficar atento é a distribuição dos recursos dos fundos de desenvolvimento regional, do Conselho Administrativo que vai gerenciar esse tributo, porque talvez a gente, como consumidor, não vai haver muita diferença se quem está administrando o tributo é o governo do estado, se é a Receita Federal do Brasil ou é o Conselho Federativo. Como consumidor, isso não vai fazer tanta diferença para a gente. Mas do ponto de vista da gestão dos estados e municípios, do ponto de vista político, eventuais controvérsias nesses pontos, assim, um estado não quer que o outro estado receba recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso pode se refletir nas votações e impedir o avanço da reforma. Então é outro ponto que nós precisamos ficar bem atentos. Ô Jefferson, e justamente isso que eu ia perguntar para você, porque assim, a gente vê que há uma série enorme de benefícios, né, com a reforma que está por vir, né? Mas quando de fato, né, a população, né, espera, né, quando de fato ela começa a valer, né? E assim, e quando a gente vai começar a sentir de fato os efeitos, né, dessa reforma. Você acha que, trazendo essas respostas, você consegue fazer inclusive um paralelo, como que as entidades de previdência serão impactadas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, vai me remontar à minha resposta anterior, que é assim, a questão da viabilidade política. Essa reforma é uma reforma muito importante, mas por envolver uma série de grupos diferentes de interesse, desde estados e municípios que estão preocupados se vão perder ou se vão ganhar a arrecadação,
até setores econômicos, a indústria, o agronegócio, o comércio, se vão ter que pagar mais ou menos tributo. Então, assim, foi muito complexo chegar nesse ponto de a gente ter agora uma sinalização de que essa reforma vai ser aprovada. Por que eu estou falando dessa complexidade? Porque a parte da viabilização da discussão, a ponto da reforma conseguir avançar, veio de fazer um processo de transição lento do sistema atual, desse sistema complexo, para o novo sistema. Por que tem essa preocupação com a transição lenta? Porque estados que um aspecto importante da reforma, que eu não mencionei, né, a tributação vai deixar de ser do ICMS, do imposto estadual, vai deixar de ser no estado onde o bem é produzido e passará a ser no estado onde o bem vai ser consumido. Então, os estados que são produtores e temem perder a arrecadação, querem uma transição mais lenta para aceitar essa reforma. Os estados que são consumidores querem uma transição mais rápida para se beneficiar da reforma. O que se buscou? Fazer um processo aí intermediário que vai gastar um tempo até para a reforma ser implementada. Mas, assim, dando esse contexto de que esses prazos de transição eles existiram para que fosse viável chegar a um ponto de convergência de todos esses grupos de interesse, o que a gente tem é o imposto federal, a fusão dos impostos federais. O ano que vem ela precisa ser regulamentada por leis complementares, que devem ser apresentadas e aprovadas o ano que vem. Em 2025 e 2026, preparação de sistemas, e aí começaria o tributo federal, o chamado CBS, a ser cobrado em 2027. Já os impostos estaduais, que sofrem mais com essa questão de conseguir chegar a um consenso entre estados e municípios, esses têm um processo de transição mais lento, que deve terminar em 2032, valendo em 2033. Então, esse é um ponto que a gente também não pode se iludir muito. A reforma é muito boa, deve trazer muitos ganhos de eficiência, mas a gente tem que ter clareza que para ela ser viável, foi necessária uma implementação muito lenta. Então, nós só vamos ver os efeitos dessas mudanças de uma maneira muito paulatina em 10 anos. Durante 10 anos, a gente vai ver gradativamente e muito devagar as mudanças no nosso sistema tributário. E aí a gente fica ansioso, pensando, eu quero logo os ganhos dessa reforma. Mas a gente vai ter que conviver com esse processo de transição lento, justamente porque isso foi fundamental para que fosse viável aprovar a reforma e fazer essa confluência dos interesses. E aí, especificamente em relação às entidades de previdência, assim, acho que as entidades de previdência, como todo o sistema econômico nacional, vai ganhar em termos de eficiência, com um país que vai estar crescendo mais, com a remoção dessas distorções absurdas que eu mencionei para vocês, de chegar à Corte Suprema discussão se um calçado é uma sandália ou um sapato. Acabando com isso, a gente vai ter um país mais eficiente. Mas se a gente pensar exclusivamente nas entidades de previdência como um CNPJ, que está no meio desse sistema econômico mais simplificado, eu acho que uma das mudanças que vai impactar as entidades de previdência é a relação dela com o mercado financeiro. A tributação sobre o mercado financeiro, que é um contato direto das entidades de previdência, a tributação ela vai ter um regime especial. O sistema financeiro vai ter um regime especial, muito porque ele não se presta ao sistema de crédito e débito que se aplica muito bem à indústria, ao comércio, ao serviço. O sistema financeiro ele tem essas peculiaridades e na proposta de emenda constitucional é previsto um regime especial para o sistema financeiro. E esse regime a gente não sabe qual é. A gente vai ser um dos regimes que vai ser detalhado nessas leis complementares que eu mencionei, que devem ser apresentadas no ano que vem. Então, para o funcionamento das entidades fechadas, vai ser muito importante o ano que vem acompanhar a propositura e a tramitação dessas leis complementares que vão disciplinar esses detalhes da reforma. Perfeito, Jefferson. E no final do dia, eu acho que a torcida ela é geral, né? Todo mundo espera que, de fato, a reforma aconteça, né? E que cause impacto, né? Nas vidas das pessoas, das empresas, da sociedade. E a gente está bem positivo quanto a isso também. Legal, acho que é isso mesmo. Eu acho que como sociedade a gente tem que apoiar essa reforma, porque ela vai trazer benefícios para o país, vai trazer ganhos de expectativa de crescimento, vai trazer um ambiente econômico mais eficiente. Sem dúvida vai ser um ganho para o país. O que a gente tem é que controlar a ansiedade, porque como eu disse, os resultados eles virão nos próximos 10 anos. Não adianta tentar pensar que a gente consegue agilizar muito isso, porque se a gente quisesse antecipar, apareceriam grupos de interesses muito fortes que acabariam inviabilizando essa tentativa, como várias foram inviabilizadas nos últimos 30 anos, nos quais o Brasil tentou chegar a um sistema tributário mais simples e mais racional.
Não, e a gente fica super ansioso, né, para colher logo os resultados dessa reforma tributária, né? 10 anos é bastante tempo, mas sempre com a expectativa e pensando no melhor, não só para a gente, mas para o país como um todo, né? Jefferson, você quer deixar algum recado final para os nossos participantes, para o nosso público? Eu só queria realmente me despedir, dizer que foi um prazer estar com vocês, dizer que estou aberto a próximos convites, gostei muito da participação e vamos todos aí torcer para que a gente consiga concluir a votação dessa reforma no Senado e na Câmara nesse segundo semestre, para que o ano que vem a gente entre nesse longo trilho dos 10 anos e depois disso a gente tenha um país mais razoável e mais racional na sua tributação. Jefferson, a gente que agradece, né? Agradeço a você. Peço também que se estenda o agradecimento a toda a equipe da ASA, que é muito presente, muito bacana, traz sempre soluções interessantes, produtos super interessantes também. E é isso, pessoal. Fico muito contente de ter mais um tema aqui importante para o nosso dia a dia, né? Que tem impacto na nossa gestão, mas também na nossa vida real. Obrigado mais uma vez, pessoal. E assim terminamos mais um episódio. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.